Olá, queridos, tudo bem com vocês? Leandro Vieira, da família dos que creem, Curitiba, no Paraná, aqui. Quero dizer que é uma honra poder falar ao coração de vocês e servir nessa conferência, também compartilhar o Evangelho de Deus, procurando ser um instrumento de edificação e de encorajamento para vocês. Muito obrigado por me convidarem e eu espero que esse seja um tempo especial para cada um de nós. Bom, eu queria compartilhar uma palavra do Senhor com vocês, baseado no tema Avivamento e Reforma, e quero usar como base bíblica para nós a escritura de Atos capítulo 20, versículo 27, que nos diz o seguinte: porque jamais deixei de lhes anunciar todo o desígnio de Deus. Essa escritura é o registro de quando Paulo chama os presbíteros de Éfeso e Mileto, e aquele era o último encontro de Paulo com esses irmãos, e ele compartilha com eles a respeito do seu ministério entre eles, e ele diz que não havia deixado de compartilhar com eles todo o conselho de Deus, ou seja, todo o desígnio de Deus. E para que tenhamos um tempo de reforma sobre a nossa nação e sobre as nações do planeta Terra, algo se faz fundamental. Esse algo é o resgate de todo o conselho de Deus, ou seja, a compreensão do Evangelho completo em seu conteúdo, abrangência, atemporalidade, aplicações e implicações. Eu acabo de concluir um livro com o tema Evangelho Completo, que em pouco tempo estará disponível, onde eu me esforcei por compartilhar essas ênfases e eu julgo ser uma palavra do Senhor para essa estação que nós estamos vivendo. Sem dúvida, o alicerce de qualquer reforma realizada pelo Espírito Santo é o esclarecimento da palavra de Deus a seu povo. Quando nós olhamos para a história, todas as intervenções divinas e irrupções divinas para consertar a história, elas deram-se a partir de um redescobrir das Sagradas Letras, de um resgate de todo o conselho de Deus. Um dos problemas que nós enfrentamos é a fragmentação do Evangelho. É um Evangelho que não tem a sua completude exposta ao povo de Deus. E, portanto, ele por vezes é um Evangelho gnóstico, por vezes é um Evangelho dualista, e ele não consegue abranger todas as dinâmicas da vida humana. E nós precisamos tornar a refletir sobre cosmovisão. E quando nós olhamos para esse termo cosmovisão e seu significado, aprendemos algumas coisas com isso. E a primeira coisa que nós podemos aprender com o termo cosmovisão é que a cosmovisão descortina o amplo alcance do Evangelho e a missão da igreja em encarnar a mensagem. Ou seja, o resgate de uma cosmovisão bíblica nos levará a compreender o alcance do Evangelho. De imediato eu posso dizer que o Evangelho ele é tanto de alcance antropológico quanto cosmológico, ou seja, de alcance pessoal quanto de alcance universal. Ele tanto alcança o homem como alcança a criação como um todo. Quando nós temos um olhar para todo o conselho de Deus, nós vamos perceber que, na verdade, Deus não apenas salva o homem, mas também a criação. Eu costumo dizer que o Evangelho, na sua perspectiva eterna, o registro de Apocalipse 14, versos 6 e 7, quando há a proclamação do Evangelho eterno, ele é a reafirmação da soberania de Deus. E o ensino que nós extraímos do Evangelho eterno é que ele nos ensina que Deus salva o homem, a quem elegeu de antemão, e a criação, a qual edificou para a sua glória. O que é a criação, senão um templo para Deus, e o que é o homem, senão a sua imagem?
Então, quando olhamos para essa metáfora na narrativa bíblica, nós compreendemos que o homem é a imagem de Deus, ou seja, nós estamos falando de representatividade e a criação é o templo de Deus onde o homem o representa. E nós precisamos trabalhar e cavar as bases da doutrina cristã, o desígnio de Deus como um todo, como vimos nas Escrituras, para uma atuação mais eficaz. Nós temos um grande desafio quando trabalhamos a respeito da demanda de pregarmos o Evangelho para a nossa geração, na expectativa de tempos de avivamento e reforma. E esse desafio é compreender a dinâmica que as Escrituras nos colocam em prol do mundo e contra o mundo. Nós precisamos discernir que o Evangelho nem sempre é uma antítese à cultura como um todo, mas ele tem uma característica de tanto afirmar a cultura quanto, em ocasiões determinadas, se opor à cultura. Nós estamos em prol do mundo enquanto criação e contra o mundo enquanto ordem, enquanto era presente. E para isso, insisto que precisamos compreender a narrativa bíblica como um todo. Precisamos imergir nas Escrituras, porque, repito, o alicerce de qualquer reforma realizada pelo Espírito Santo é o esclarecimento da palavra de Deus a seu povo. E nós estamos permitindo que a teologia liberal ganhe muito espaço nos púlpitos da nação brasileira, e basicamente a teologia liberal ela parte de uma fragmentação das Escrituras, ela parte de uma escolha intencional daquilo que parece mais coerente, tirando textos de seus contextos para aplicações que se tornam pretextos. Então, o que é uma cosmovisão? A cosmovisão está relacionada com as crenças religiosas mais básicas, abrangentes e fundamentais que temos acerca do mundo, tal como estão incorporados em uma narrativa. A relação da fé cristã com a fé, entre aspas, cultura que a rodeia precisa ser explorada. Essa é uma empreitada complexa e perigosa. Ou seja, a cosmovisão fala das bases das crenças religiosas do ser humano e das filosofias que acabam por padronizar comportamentos. Quando nós olhamos para as Escrituras e para o drama conclusivo das Escrituras, onde há a menção de Grande Babilônia, e aqueles que pertencem a esse sistema são marcados na fronte e na mão direita, nós aprendemos que padrão de pensamento modela comportamento e comportamento autoriza intervenção espiritual. Há bastante tempo ensinamos isso e procuramos trazer essa verdade que precisamos de uma imersão, de um mergulho nas Escrituras, desse resgate para compreendermos a visão bíblica de todas as coisas. Então, ao passo que nós estamos em favor do mundo, enquanto ordem criada, e nós percebemos a graça comum, percebemos a manifestação de Deus nas artes, na ciência, nas variadas culturas, nós também nos opomos ao mundo enquanto aion, enquanto era perversa e totalmente, deliberadamente rebelada contra o Senhor. Uma das coisas que nós precisamos compreender é que as ideologias políticas e as filosofias humanistas arrogam para si a capacidade de criarem um novo homem e uma nova cidade. O que eu quero dizer com ideologia política? Eu quero dizer que o Evangelho é totalmente antitético à política? De forma alguma. Visão política é qualquer estratégia de ação que promova o bem comum.
E esse é o papel tanto daqueles que são investidos de autoridade dentro de uma democracia vigente como é a nação brasileira, tanto quanto da igreja na sua prática de justiça. Agora, ideologia política é quando uma estratégia que começa como uma visão política apresenta-se como salvífica. E aqui há o grande equívoco de não compreendermos. Nós temos, de um lado, cristãos que acreditam que evangelho e política não devem dialogar entre si, não há nenhuma correlação entre eles, ou seja, é uma posição totalmente antitética. Mas nós temos um outro extremo, tão perigoso quanto, que é a posição de síntese, ou seja, alguns acreditam que ideologias políticas com valores cristãos são uma síntese do evangelho. O que eu quero dizer com isso? Repito, visão política são estratégias que visam o benefício comum, o bem comum, isso é louvável. Ideologia política é qualquer estratégia que apresente-se como salvífica e arrogue para si a capacidade de criar um novo homem. Afinal, não era essa a base do marxismo? Aquilo que foi chamado de o novo homem soviético. Era a tentativa do marxismo em criar um novo tipo de homem e um novo protótipo de família que culminaria numa nova sociedade e numa nova estrutura de cidades. Agora, todos nós conhecemos a história e os males causados pelo marxismo, pelo comunismo e pelos seus derivados. Todavia, eu quero chamar a atenção que, assim como a mentalidade esquerdista ou progressista não é uma síntese do evangelho, o conservadorismo também não é uma síntese do evangelho. Muitas vezes nós percebemos que as pautas conservadoras, elas correlacionam melhor com a mensagem cristã. E isso pode ser compreendido num fato histórico. Ou seja, o conservadorismo empresta valores do evangelho. Mas o evangelho não é uma síntese do conservadorismo, ele não cabe em nenhuma visão, em nenhuma ideologia ou estrutura política. O evangelho é extremamente mais abrangente, suficiente e poderoso. Paulo diz em Romanos 1,16, o evangelho é o poder de Deus. Ou seja, ele não tem poder, ele é o poder de Deus e não cabe dentro de nenhuma visão ou estratégia ou tampouco ideologia política. O que eu quero dizer com isso é que o conservadorismo empresta valores do cristianismo, ou seja, ele é endividado para com o evangelho. O progressismo sequestra valores do evangelho. A única diferença entre o conservadorismo e o progressismo, entre a direita e a esquerda, é que o primeiro conservadorismo, a direita, reconhece essa dívida para com o evangelho. Já o segundo, o progressismo, a esquerda, sequestra valores do evangelho e não reconhece essa dívida. Todavia, eu reafirmo, nenhum dos dois é uma síntese do evangelho. Nós não precisamos nos degladiar e nos engajar cegamente com tradições políticas. Nós precisamos de um mergulho nas sagradas letras, a fim de compreendermos todo o conselho de Deus. Quando nós olhamos para a Escritura, antes de concluir, eu quero te dizer, logo no mandato cultural de Gênesis 2,15, e essa é uma das grandes bênçãos da cosmovisão bíblica, nós encontramos respaldo tanto para conservar quanto para progredir. A Escritura diz que o homem foi colocado no jardim para cultivar e guardar. Então, no cultivo está implícito o progresso, naturalmente. E no ato de guardar está implícito o ato de conservar.
O pecado do progressismo não é ser progressista, é ser progressista de maneira a rejeitar o conhecimento de Deus, a pauta bíblica, a cosmovisão bíblica, a visão de mundo cristã e procurar arrogar para si status de messianidade, status salvífico. Mas é tarefa do homem tanto progredir quanto conservar. E repito, para isso nós não precisamos de visões ou ideologias políticas, nós precisamos de evangelho. Deixa eu te explicar algo. Para trabalharmos com as falhas do cristianismo, não precisamos de menos cristianismo, precisamos de mais cristianismo. O que eu quero dizer com isso? Se por alguma razão a nossa missiologia, a nossa prática cristã, a nossa vida cristã não está satisfatoriamente dentro da cosmovisão bíblica e de acordo com o evangelho, não precisamos de menos cristianismo, precisamos de mais cristianismo. É que não estamos abrangendo o todo do conselho de Deus. Então, nós precisamos compreender isso. Esse é um tempo onde narrativas de ódio, onde discursos polarizados estão tomando o meio cristão, e isso não tem contribuído, na verdade não tem sido um testemunho saudável. Nós precisamos de avivamento, nós precisamos de reforma. E repito, o alicerce de qualquer reforma realizada pelo Espírito Santo é o esclarecimento da palavra de Deus a seu povo. Precisamos de uma cosmovisão cristã, o evangelho completo. Então, ao passo que ideologia política refere-se a toda estratégia política que arrogue para si status salvífico, filosofias humanistas referem-se a estruturas de pensamento, a fortalezas, como Paulo fala aos santos que estavam em Corinto, que procuram criar um novo homem. Filosofia não é algo condenado pelas Escrituras. E de novo nós vemos que o Evangelho não é plenamente antitético à filosofia. Ele é antitético a filosofias humanistas. O que são filosofias humanistas? Bem, filosofias humanistas são todos raciocínios cavilosos e capciosos que deliberadamente rejeitam o conhecimento de Deus e partem de um pressuposto negacionista da existência de Deus e da sua palavra que mantém todo o cosmos em ordem e propõe a criação de um novo homem. O que eu tenho em mente quando eu falo isso? Bem, eu tenho em mente a filosofia de Friedrich Nietzsche, o super-homem de Nietzsche, aquele ser que, reconhecendo que não haviam valores, cria seus próprios valores e vive a partir deles. Tal pensamento vai ser melhor estruturado por Jean-Paul Sartre. Sartre é basicamente o criador ou o organizador daquilo que é chamado de método existencialista. O método existencialista é o fruto de séculos e mais séculos de filosofias humanistas que passaram a raciocinar a partir de uma negação deliberada do conhecimento de Deus, ou seja, comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. E seu padrão de bem ou mal, na verdade, é fruto da desobediência. Nós somos chamados a andarmos acima disso, a partir de uma cosmovisão bíblica e a partir do evangelho como um todo. Então, quando nós adotamos essas filosofias, nós começamos a fragmentar a vida como um todo. Jean-Paul Sartre dizia que a existência precede a essência. Nisso resume-se o método existencialista. O que ele queria dizer com isso? Que não há nada anterior à existência do homem, nem tampouco posterior. A isso chamamos de niilismo, já torno nesse ponto. Mas Sartre dizia que a existência precede a essência. O homem primeiro existe e depois descobre a sua essência a partir das suas próprias práticas.
Portanto, não há nenhum absoluto que normatize ou que controle a vida do homem, sua relação com o semelhante e com o mundo. Mas cada um cria a sua própria essência a partir dos seus atos. E nós sabemos que as Escrituras não ensinam isso de forma alguma. Sabemos que a origem do homem é Deus e que há padrões na sua palavra para o homem viver. Então, ao abraçarmos filosofias humanistas que arrogam para si criarem um novo homem, como o marxismo, o novo homem soviético, como o super-homem de Nietzsche, ou o homem que existe em si mesmo de Sartre, tem levado a sociedade ao colapso, ao caos completo. Cada vez mais nós perdemos de vista, meus irmãos, os absolutos bíblicos. Por isso, eu quero insistir com vocês que nós precisamos retornar às Sagradas Escrituras. Precisamos submeter-nos às Escrituras de maneira plena. É fato histórico, eu tenho refletido sobre isso como pastor de uma comunidade, como alguém que tem um encargo para com toda a nação, que nós cada vez mais a modernidade líquida, termo esse cunhado pelo sociólogo e filósofo Zygmunt Bauman, ela mostra as suas garras, ou seja, modernidade líquida é o resultado da arrogância iluminista em rejeitar o conhecimento de Deus. Zygmunt Bauman, ele não fica muito familiarizado ou não gosta muito do termo pós-modernidade, porque tal termo sugere que o tempo da modernidade, marcado pela Renascença e pelo Iluminismo, ele havia passado. Mas Bauman afirma que, na verdade, o pressuposto que a sociedade atual vive ainda é o mesmo individualismo iluminista. Sabemos das contribuições do movimento iluminista, mas seu pecado original foi a negação do conhecimento de Deus. O movimento iluminista partiu do pressuposto de que a razão do homem chegaria a tal ponto em plenitude, em maturidade, que o homem dominaria as leis da natureza e que a criação como um todo seria conduzido ao telos, à plenitude. Mas nós sabemos que a arrogância iluminista acabou em 2 grandes guerras mundiais, em situações traumáticas. E esse fracasso iluminista de arrogar para si a capacidade de levar o mundo à era de ouro é que abriu as portas para a modernidade líquida, para o niilismo. O que é niilismo? É o pensamento de que não há significado na existência humana, não há propósito após a existência humana, portanto, todos devem viver como bem entender. É o relativismo, é o método existencialista, e isso tem causado um caos. Jean-Paul Sartre, na verdade, foi casado, entre aspas, com a famosa Simone de Beauvoir, e eles tinham um relacionamento tão promíscuo e pecaminoso que eles tinham um relacionamento onde eles diziam que havia um compromisso mútuo entre ambos, todavia não exclusivo. O que eu quero dizer com isso? Eles eram casados, comprometimento mútuo, mas esse comprometimento não era exclusivo. Ambos estavam livres para cometerem adultério. Simone de Beauvoir se relacionava com mulheres, se relacionava com homens, Sartre com mulheres, e eles diziam que esse era o novo protótipo de casamento, fruto do existencialismo, porque não há nenhuma essência antes da existência e não há nenhum significado na existência e nem há destino posterior. Portanto, vivamos como bem entender. E nós temos visto os males dessas estruturas, que são, Paulo usa a palavra altivas, estruturas que se levantam com toda a altivez contra o conhecimento de Deus. E precisamos de um resgate. Eu gostaria de te encorajar a realmente mergulhar nas Escrituras, a procurar compreender a narrativa bíblica. A cosmovisão bíblica, ela diz como o mundo é e como o mundo deveria ser. Ela é o absoluto de Deus sobre todas as coisas. Nós precisamos compreender que a cosmovisão não só descreve o mundo para nós. Cosmovisão é isso, visão do cosmos, ou seja, visão do mundo, mas ela também guia a maneira como nos comportamos no mundo e como nos relacionamos com o nosso semelhante
e com o nosso próximo. Então, como eu dizia, Zygmunt Bauman afirmou que a modernidade líquida era fruto dessa arrogância iluminista, ou seja, ela é, e ele diz que o iluminismo, desde o começo, foi um processo de derretimento dos sólidos. Ou seja, um processo de derreter os valores antigos, referindo-se aos valores cristãos de vida, de sociedade, de mundo. Embora os iluministas não previam que o caos seria estabelecido, antes arrogavam para si criar um novo homem com filosofias humanistas e criar uma nova cidade com ideologias políticas, o caos se estabeleceu e não há liberdade sem absoluto. Quando nós renegamos os absolutos bíblicos, a liberdade ela conclui-se em caos, ela acaba totalmente em caos. E há uma maneira de nós promovermos reforma e avivamento. E essa maneira é nos submetermos aos absolutos bíblicos. Nós precisamos compreender todo o desígnio de Deus. Nós precisamos, meus queridos, retomar as sagradas letras. Nós precisamos nos submeter aos absolutos de Deus, permitindo que eles modelem a nossa forma de pensar, padronizem nosso comportamento e liberem a realidade do céu através de nós. Quando olhamos para as Escrituras, descobrimos, especialmente na Epístola aos Efésios, a criação de um novo homem em verdade e em justiça. E essa criação de um novo homem em Efésios, ela estabelece o protótipo de família de Deus. Quem é o novo homem? E aqui não me refiro a gênero. É o marido que ama a sua esposa. É a esposa que ama e honra seu marido. É o pai que cria o filho no temor do Senhor. É o filho que se submete ao pai e aos absolutos bíblicos. É um empregado, ou seja, a vida social é afetada, que trata o seu patrão como Cristo. É o patrão ou pessoas em posição de autoridade que tratam seus subordinados como são tratados por Cristo. Então, o novo homem de Efésios, criado pela Boa Nova, estabelece um novo protótipo de família de Deus, e esse protótipo de família gera um tipo de sociedade que honra o Senhor. Falta uma única coisa. Qual? A nova cidade. E as Escrituras dizem que ela já está edificada e será a habitação de todo aquele que se submete ao Evangelho de Deus, a boa notícia de que em Cristo Jesus recebemos gloriosa salvação e somos vocacionados a servir o mundo para a glória de Deus. Eu quero te abençoar com essa palavra e te encorajar a mergulhar nas Sagradas Letras, a procurar uma cosmovisão bíblica e a descobrir todo o conselho de Deus. Que o Senhor vos abençoe, meus irmãos.